Quantas páginas vocês têm aí, gente? 1,5. Vocês têm uma folha só. 2 páginas. Então tá bom, vamos lá? Provérbios 11, 9. Vai ficar alguém lá em cima? Para colocar o... Mateus, tu tá aí? Eu não tô vendo. Mateus, vou precisar que bote os versículos aí, que eu não... Vocês viram que a apostila tá bem menor, né, hoje. O que eu tô fazendo? Eu tô dividindo os assuntos, então esse mês de setembro a gente vai falar dos princípios para o Ministério de Libertação. Tá? Pastora, por que eu tenho que saber disso daqui? Você tem que saber disso daqui porque a maioria de vocês são colunas, são líderes de rede, né? Primeiro, para a sua própria vida, porque não pense vocês que pastor não precisa de libertação, tá? Precisa. Amém? Precisa. Eu preciso de libertação. Como assim, pastora? Você não é liberta? Fui liberta lá atrás, mas constantemente a gente precisa estar revendo a nossa vida. Então, se o pastor precisa, que dirá o irmão que está sentado no banco? Não é? Se o pastor precisa, vocês também precisam. Amém? Ninguém é um alecrim dourado aqui, não. Amém, queridos? Nós precisamos de libertação. Precisamos ser libertos constantemente. Precisamos nos livrar constantemente. Então, é necessário que você conheça, é necessário que você entenda. E eu vou ser sincera para vocês. Nós estamos aqui no MAP há 6 anos, né? 20... menos 6... Passei 18 anos da minha vida sem ser ensinado a respeito disso. Então, todo o nosso tempo anterior ao MAP, ministrando como pastores, nenhuma autoridade sentou conosco e nos ensinou a respeito disso que a gente está ministrando aqui. Tudo isso daqui, nós aprendemos sozinhos, correndo atrás. Tudo isso daqui eu aprendi, não foi na igreja onde nós éramos, né? Onde nós trabalhávamos, não foi. Infelizmente não foi. Como assim, pastora? Expulsava-se demônios? Só aquilo. Basicamente só aquilo. Princípios para o Ministério de Libertação, nós nunca aprendemos. Inclusive, achava-se que a partir do momento que você recebeu uma unção para fazer a obra, você não tem mais que passar por libertação nenhuma. E isso é um engano. Isso é um engano assim gigantesco. Amém? Então vamos lá. Por causa desse tipo de engano, que existem muitos escândalos. Sabia? Porque tem pastores que vão vivendo a sua vida, vão vivendo sua vida, vão pregando, né? Vão fazendo a obra de Deus. Daqui a pouco o pastor, o que acontece? Cai. Quantos foram os escândalos aqui de pastores que já caíram? E aí as pessoas se escandalizam. Por quê? Porque o pastor não foi liberto. Esses dias eu escutei um testemunho de um pastor. Ele contando a respeito de um período que foi um escândalo na época, em que ele traiu a esposa dele. E aí ele foi falar com o pastor chamou ele, né, para conversar, e ele pensou que ia ser arrebentado, né? E aí o pastor sentou do lado dele no final das contas e disse assim, eu sou tão homem quanto você, sou tão ser humano quanto você. Mas sabe qual que é a diferença entre mim e você? Aí o pastor disse, não, eu resolvi andar com Deus e você não. Então, a nossa libertação, ela está diretamente associada ao nosso desejo constante de andar com Deus. Não adianta você receber uma unção ministerial se você não quer andar com Deus. Eu conheci de perto inúmeras pessoas, inúmeros pastores, obreiros, que receberam unção ministerial, mas que não andavam com Deus. E isso é grave. Faziam a obra, Deus usava, tá? Deus não usou uma jumenta? Não vai usar um homem que se dispôs ali? Então Deus vai usar. Mas muitas vezes a pessoa perde a própria vida. E isso é muito sério. Escandaliza. Porque o povo fica assim, meu Deus, mas como é que pode? Era tão usado por Deus e agora está assim. Como é que pode? Não andou com Deus. Entendem, amados? Então a gente tem que fazer uma escolha, andar com Deus. O processo de santificação é andar com Deus. E isso é constantemente. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, a gente vai precisar de santificação. O dia que você não precisar de santificação, sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai te pegar, igual fez com Enoque. Enoque andava com Deus, diz a palavra, né? E já não era mais. Por quê? Porque ele andava com Deus.
O nível de santidade dele era tão elevado que não podia mais ficar aqui na terra. Não tinha como. Então Deus tomou para si. Amém? Então é esse tipo de santificação que nós temos que buscar. Por que a gente não vê mais, né, paralítico andando? Por que a gente não vê paralítico andando? Cego enxergando, surdo ouvindo? Sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Deus prometeu isso. Mas por que a gente não vê? Por causa do nível de santificação. Nós vivemos uma era em que, não, nada a ver. Não, nada a ver. Nada a ver isso, nada a ver aquilo. Tudo é nada a ver. E aí vai se contaminando com as coisas desse mundo. A gente vai se contaminando. E isso é do irmãozinho da igreja até o bispo, o bispíssimo. Entendem o que eu estou falando? A unção sacerdotal não impede. Haja vista, a própria exemplo, vocês querem o exemplo na Bíblia? Vou dar. Saul. Saul, ele era ungido. Pastora, mas ele não era um sacerdote, mas ele foi escolhido por Deus. Ele foi ungido por Deus. Para quê? Para reinar. O que aconteceu com ele? O homem ficava endemoniado. Mesmo tendo sido ungido por Deus, ele ficava endemoniado. Vamos para outro exemplo? O sacerdote que cuidou de Samuel, Eli, era um sacerdote. Mas morreu, por quê? O Senhor arrancou o reino dele, arrancou o sacerdócio dele e dos filhos dele. Porque naquele tempo, o sacerdócio, ele era de pai para filho, ia passando de pai para filho. Né? Os filhos aprendiam, porque era tribo. Então o sacerdócio não podia sair daquela tribo. Então eles iam passando de pai para filho. Depois de Eli, quem é que ia ser sacerdote ali? Os filhos. Só que eles eram corruptos, eles eram promíscuos, eles eram rebeldes. E Eli não teve pulso firme. Eli foi ali, né? Deixando a coisa correr solta. E aí o Senhor enviou uma palavra e Eli morreu. Os 2 filhos de Eli morreram e Eli morreu. Acabou, Deus cortou o sacerdócio dele. Então existe sim a necessidade de nós buscarmos libertação constantemente. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá. Provérbios 11:9. Vamos acompanhar aí na apostila. Provérbios 11:9. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. E depois João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os... Então vamos falar de libertação. Eu coloquei aí o significado. Libertação é ato ou efeito de colocar em liberdade. Liberação. Para falar de libertação, nós precisamos primeiro entender o que é prisão e por que ela ocorre. Né? O que é uma prisão? Uma prisão é você estar preso num lugar em que você fica impossibilitado de seguir as suas próprias vontades. Certo? Vocês concordam? Então a pessoa fica aprisionada, ela não pode fazer nada, ela não pode ir aonde ela quer, ela não pode falar com quem ela quer, ela não pode ser ela mesma. E eu tenho ministrado aqui para vocês, já há bastante tempo, que o Senhor, nós não somos aleatórios. Amém? Todos nós nascemos com um propósito. Então, dentro de você, o Senhor colocou uma essência. O Senhor colocou um propósito dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. E esse propósito, ele está associado com quem nós somos. Como Deus nos formou, como Deus nos criou. Está associado com a sua singularidade, as mulheres aí, né? Está associado com a sua identidade. Com quem você é. E muitas vezes nós não conseguimos viver o propósito de Deus, fluir, ter uma vida tranquila. Sabe aquela vida que flui? Sabe? Você precisa fazer uma coisa, as portas se abrem. É tudo com muita luta, tudo com muita dificuldade, tudo com muita... Sabe? A liberação é isso. A libertação é isso. É você estar liberado para cumprir os seus propósitos. E aí eu quero, tendo isso em mente, eu quero que você comece a pensar. Como que tem sido a minha vida? O Senhor colocou desejos, o Senhor colocou sonhos no meu coração, o Senhor colocou projetos no meu coração. Será que eu estou liberada? Será que eu estou liberado para cumprir esses propósitos que o Senhor tem colocado no meu coração? Como é que tem sido a minha vida? Não, eu tenho conseguido tudo com muita dificuldade, com muita luta. Olha, pastor, eu consigo, mas vou te falar, isso é um sintoma. Como nós vimos já em aulas anteriores.
Isso é um sintoma. Se você não tem liberação, se tudo que você faz é com muita dificuldade, pastor, eu consigo, mas olha, na força do ódio, né? É com muita luta, olha, com muita... Então isso é um sintoma. É um sintoma de que alguma área da sua vida não está fluindo como deveria. Ou seja, é necessário libertação. E eu estou ministrando isso aqui para vocês aprenderem para as suas próprias vidas, porque isso nós aplicamos na nossa própria vida, eu e o pastor, e nós ministramos na vida de outras pessoas, e a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente consegue tratar das pessoas muito melhor. A gente consegue cuidar e apacentar as ovelhas do Senhor muito melhor. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, que a gente tem esse conhecimento. Então nós partimos do princípio de que o indivíduo que transgride a lei, ele está sujeito a uma prisão. Então o indivíduo transgrediu a lei, o que vai acontecer com ele? Vai preso. Ou seja, a prisão é o efeito da transgressão, do delito. Isso não está na apostila não, tá? É anotação minha aqui, só ouçam. Espiritualmente falando, todos nós já nascemos presos. Espiritualmente falando, todos nós nascemos presos. Então, inclusive no catolicismo, eles falam, né? Batiza a criança até 1 ano de idade, porque é um pagão. Nasceu um pagãozinho. Não é verdade? Quem já foi católico aí sabe disso, né? Tem que batizar. Até 1 ano de idade, bora batizar, para ele deixar de ser pagão e ser um cristão. Não é isso? Não é assim que na igreja católica eles falam? Então, todos nós, por conta da herança do pecado de Adão e Eva, já nascemos no pecado. Nós já nascemos nesse pecado, nós já nascemos presos por conta do pecado original lá no Éden. Sendo assim, todo ser humano precisa de libertação. E pelo fato da libertação fazer parte do processo de santificação, gravem isso. A libertação faz parte do processo de santificação. Se vocês puderem, até anotem isso. Algumas pessoas terão um processo mais longo e demorado, enquanto outras serão libertas instantaneamente. O que consolida a libertação na vida de uma pessoa é a mudança de comportamento. Então, a partir do momento que você muda o comportamento, né, já fica mais fácil de você não receber aquela opressão novamente. Evangelho de João, capítulo 5, Mateus. João 5, 14, a partir do 14. Abre para nós aí, por favor. João 5, 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás o quê? Já estás livre, curado, liberto. Não peques, para que não te suceda alguma coisa. O próximo. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. 16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então os religiosos, né, procuravam, né, contra Jesus, procuravam motivo contra Jesus, né? E Jesus não ia deixar de libertar uma pessoa, de curar uma pessoa porque era sábado, né? Porque estava na lei. Peraí, vamos libertar esse filho de Abraão. Vai deixar ele desse jeito só porque é sábado? Não, vamos curá-lo, vamos libertá-lo. Então, o que Jesus fala para ele? Olha, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Agora, Mateus, abre Mateus 12, verso 43, até o 45. 43, isso. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Então o espírito foi expulso de uma vida. O demônio foi expulso de uma vida. A pessoa foi liberta. E aí ele vai andando por lugares áridos. Por isso que em libertação, a gente repreende Satanás, né, quando a pessoa se manifesta. A gente repreende o demônio e a gente manda ele para onde? Para o abismo. Vai para o abismo, que é o teu lugar. E aí ele anda por lugares áridos, então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Então, o comportamento da pessoa, não é só a pessoa ser liberta,
é o comportamento pós-libertação é que vai consolidar a libertação dessa pessoa. É o que vai efetivar a libertação da pessoa e vai levá-la a um processo de santificação. Amém? O que diferencia um crente liberto de um crente não liberto, presta atenção nisso. O que diferencia um crente liberto de um crente não liberto é o quebrantamento. Ter um espírito ensinável. É preciso ter seu ego sujeito à vontade de Deus. Só assim teremos entendimento das nossas mazelas e desta forma, condições de buscar a libertação que precisamos para sermos liberados e prosperar no propósito ao qual o Senhor nos chamou. Então, qual é o segredo? Qual é a primeira coisa que você precisa ter para ser liberto? Ser quebrantado. Principalmente nós que temos um cargo ministerial, que temos uma unção ministerial sobre a nossa vida. Precisa ter quebrantamento, precisa ter humildade, precisa reconhecer coisas. E não é fácil, queridos. Eu posso dizer para vocês que não é fácil. Quando a gente entra nessa dimensão de intimidade com Deus, buscando a santificação, que o Espírito Santo vem, nós estamos desde o início desse discipulado falando sobre o quê? Sobre as raízes. As raízes não estão à mostra. As raízes estão debaixo da terra. Ninguém vê as nossas raízes. Amém? Nem a gente mesmo. A gente não está prestando atenção nas nossas raízes, a gente está prestando atenção aonde? No nosso tronco, nas nossas folhagens, não é isso? Mas e a raiz? Então o Senhor, quando a gente entra nessa dimensão, que nós temos entrado desde que esse discipulado começou, de Senhor, vai cavucando lá no fundo, vai cavando, Senhor, vai limpando as minhas raízes, o Espírito Santo vai começar a falar com você. E vai começar a te falar coisas que você jamais imaginava. Isso tem acontecido comigo. Tem acontecido com mais alguém aí? Ele vai revelando coisas. E aí a grande questão é a gente ser humilde para dizer, não, eu preciso mesmo de libertação. Eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto disso. Eu preciso porque eu tenho que fluir no meu propósito. Eu preciso fluir no meu propósito. Amém, queridos? Vamos aqui para a apostila. Existem dois elementos, nós falamos aí, Provérbios 11:9 e João 8:32. Fala, vou repetir, Provérbios 11:9. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. E Jesus disse, conhecerão a verdade os libertará. Existem dois elementos que constituem a libertação eficaz. Conhecimento e verdade. Repitam aí, conhecimento e verdade. Vivemos num contexto social em que o conhecimento tem se multiplicado. Muitas são as vozes, as informações, afirmações vindas de especialistas com conhecimentos novos, comprovados até pela ciência e validados pela prática. Porém, nem todo conhecimento é capaz de promover a libertação para o ser humano. Muitas famílias, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Hoje em dia, vocês já ouviram falar de constelação familiar? Já ouviram falar? Constelação familiar? É uma prática, não estudei isso a fundo não, tá? Mas o pouco que eu entendi, é uma prática do âmbito ali da psicologia, né? Que trata de resolver problemas familiares. Então a pessoa vai, faz uma constelação familiar, e aí resolve ali, tem o autoconhecimento, né? Conhece as suas... Mas também é uma prática que, dependendo do terapeuta, vai ter muitas abordagens que não... Exato. Muitas abordagens de caráter ocultista. De caráter ocultista. Então, pastora, fazer uma constelação familiar para libertar minha família, para eu me libertar, para eu me desapegar, para não sei o quê, para isso, para aquilo outro. Olha só, amados, a libertação que nós precisamos está na palavra de Deus. Não está em Jesus Cristo, melhor dizendo. E Jesus é a palavra. Então a gente precisa ter o conhecimento da palavra. Pastor, então não posso fazer uma constelação familiar? Eu não indico. Eu não indico, porque dependendo do profissional que você vai procurar para fazer, ele vai acabar te colocando em coisas que não tem nada a ver com Deus. Parece Deus, parece. E se você não tem um conhecimento daquela técnica, que normalmente nós não temos,
Se você não tem aquele conhecimento, você vai acabar se deixando levar, e aí vai entrar outros 7 piores demônios na tua vida. Parece que está te curando, parece que está te libertando, mas vai te aprisionar ainda mais. Então não é aconselhável, amém? Ah, pastora, mas é validado pela ciência. Ah, pastora, mas muitas famílias, tem muitos artistas aí que fazem, que não sei o que, que parará, e que diz que melhorou muito. Melhorou para para o entendimento deles. Nós vivemos pelo quê? Pela palavra de Deus. Nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz. A nossa intenção não é resolver sintoma. A nossa intenção é resolver a causa. E na constelação familiar, muitos sintomas são diluídos, mas a causa não foi resolvida. Vocês entendem isso? Então, Jesus ele veio para... Jesus disse assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira libertação, a gente só alcança em Cristo Jesus. Amém? A verdadeira libertação, a gente só alcança em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui na apostila. Muitos têm buscado em práticas ocultistas, olha aí, ó, travestida de terapias, a libertação e cura interior de que tanto necessitam. Por isso Jesus afirma que é pelo conhecimento da verdade que o homem será liberto. Como vimos acima, e também mais adiante esclarece que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8,36. Resumindo, não há outra forma do ser humano ser livre, se não for por Cristo e em Cristo. Não é só ser livre por Jesus. Jesus ir lá e libertar. Quantas pessoas Jesus não libertou? A exemplo desse texto que nós acabamos de ler ali em João também, que o Mateus colocou para a gente. Jesus disse, vai e não peques mais. Mas quem garante que aquela pessoa não pecou mais? Está entendendo? Então é ser liberto por Cristo e em Cristo. É permanecer em Cristo para que não te suceda coisa pior. Ou seja, é permanecer na palavra de Deus. Vamos entrar em outro tema aqui agora. Libertação versus exorcismo. Exorcismo é expulsão de demônios. Existe uma grande diferença entre o indivíduo ser liberto e ser exorcizado. Ter um ou vários demônios expulsos não significa necessariamente que a pessoa está liberta, de fato. Algumas legalidades podem continuar vigorando, gerando desconforto espiritual e facilitando ataques demoníacos que visam reconquistar o território antes perdido. Vemos claramente esse princípio em Mateus 12, do 43 ao 45, que nós já lemos, né? Que o demônio vai, passeia e aí ele volta para casa limpa e adornada. É preciso tratar com as causas que permitiram a atuação daqueles demônios na vida da pessoa. E, a partir daí, é que atua o Ministério de Libertação. Mais uma pausa aqui, mais um parênteses aqui para vocês. Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando das obras da carne. Amém? Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando das obras da carne. Então, a pessoa às vezes fala assim, ah não, pastora, meu pavio é curto. Como o meu era também. Como o meu também era. E hoje em dia, estou sendo tirada de trouxa toda hora. E glória a Deus por isso. Amém? Que assim tem que ser, né? Não é assim que tem que ser? Vocês concordam? Me deem força aí, gente, para o Pedro não sair para fora. O comportamento, o nosso comportamento, ele está ligado às obras da carne. Onde é que está esse texto? Gálatas. Onde fala lá, nós estudamos, né, mulheres, ano passado, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nosso comportamento está diretamente ligado às obras da carne. Ah, não, mas eu nasci desse jeito, eu falo mesmo, entendeu? Se vier com coisa errada, eu já deixo dessa manca logo, eu já vou resolver. Isso é obra da carne. Porque não é por força, nem é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E várias outras obras da carne aí que a gente pode estar, que você pode abrir o teu leque aí de suas obras da carne. Às vezes a gente quer olhar só lá para o trecho do fruto do Espírito, né? Não, eu quero olhar só para cá, a obra da carne não quero saber não, mas você tem que ler sobre as obras da carne. E é importante que você leia
E você busque, peraí, o que eu estou fazendo disso daqui? De todas essas obras da carne aqui, o que se aplica à minha vida? O que ainda está evidente na minha vida? Olha só, é o conhecimento. É o conhecimento, é você se conhecer. Você já parou para se autoavaliar? Peraí, eu vivo em contenda com fulano. Será que o problema é fulano ou é eu? Poxa vida, essa situação na minha vida aqui, será que o problema não sou eu? Será que não sou eu que estou errado? Vai lá, Gálatas lá, 5. Vai lá olhar. Obras da carne. Começa a se autoavaliar. Será que não sou eu que estou fazendo isso daqui? Será que não sou eu que estou errado nesse aspecto? A libertação vem pelo conhecimento da verdade. Eu já falei outras vezes aqui. Quando a gente entra nessa atmosfera de intimidade com Deus, de buscar o Espírito Santo e de pedir, Espírito Santo, me revela quem eu sou, Ele vai te revelar quem você é, esteja certo disso. Ele vai te revelar as suas obras da carne, Ele vai te revelar o que precisa ser mudado e moldado aí na sua vida. Amém? Vamos voltar aqui para a apostila. Eis alguns pontos importantes a serem considerados. Primeiro, a libertação faz parte do processo de... Sendo assim, todo cristão deve ter acesso a ela, para que tenha uma vida espiritual desimpedida. Desimpedida. Diga comigo, eu quero ter uma vida desimpedida. A gente volta naquilo. Tudo com muita dificuldade, consegue, mas é com muita batalha. Não, Deus não tem isso para você. Porque você é um filho de Deus. Você faz parte do exército do Senhor. Você imagina algum soldado do exército de Cristo tendo dificuldade de fazer alguma coisa? Quantos exemplos na Bíblia a gente não tem de batalhas contra o povo de Deus? A própria exemplo ali de Josafá. O que Deus disse para Josafá? Não temas, porque a batalha é minha. Só adorem, só louvem. Um exército todo venceu uma batalha com louvor. Olha que coisa doida. O Senhor coloca confusão. Quando nós estamos em santidade, quando a gente apruma a nossa vida em Deus, a gente, tudo flui. As coisas fluem. Ai, que dificuldade para pagar uma conta. Não, o dinheiro vai aparecer, você vai pagar. Vai ser assim, livre, vai ser livre, vai fluir. E nós temos que lutar por uma vida que flui, queridos. A gente tem que se esforçar por uma vida que flui, que é desimpedida. Então vamos lá. Não, fala que eu não posso atender agora, tá? Diz que agora eu não posso. Sendo assim, todo cristão deve ter acesso a ela. Ao processo de santificação. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Funciona como uma limpeza da casa. Para o Espírito Santo habitar em mim, a minha casa precisa ser limpa. Amém? A libertação, segundo, a libertação vem como consequência da... Sabemos que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. E está condicionada a uma vida de... Portanto, para se manter santo, limpo, é necessário ter... É pela fé. É pela fé, porque muitas vezes você está ali, você não age na carne porque você tem fé. O que vai fazer com que você não haja na carne? Com que você não permita que as obras da carne vençam você, prevaleçam na sua vida? É pela fé. Não, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor me escolheu, eu creio que eu estou liberto em Cristo Jesus, eu não vou agir pela carne. Porque se você não tem fé, ou se você é como aquela pessoa que lá em Tiago fala, né? Uma hora acredita, outra hora não acredita, você vai ser como a onda do mar que vai e volta. Aquele crente inconstante. Aquele crente inconstante que não tem fé. Então, para você se permanecer liberto, você precisa ter fé. Provérbios 26:2 diz: Como pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra... Em outras versões, a maldição sem causa não prospera.
Quando falamos em causa, estamos tratando de legalidade, de brecha, o que nos remete ao comportamento do homem. E aí a equação é assim: natureza caída, que é todos nasceram no pecado, que é a inclinação da carne, mais comportamento, e aí nós falamos de pecado. Tiago 1, 12 ao 15. Abre para a gente, Mateus, por favor. Tiago, capítulo 1, a partir do 12. O resultado dessa equação é a maldição em vigor. Vamos ler lá? Bem-aventurado o homem que, porque quando for provado, receberá a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém, mas cada um é. Continue. Então Satanás, ele vai sempre te tentar naquilo que já faz parte da tua natureza. Então, se como eu era, a sua natureza for esquentadinho, foi de pavio curto, né? Seja porque tudo tem um motivo, tá, gente? Tudo tem um motivo. Então, seja lá qual for a sua natureza, Satanás só vai trabalhar nisso aí. Satanás só vai trabalhar no teu ponto fraco. Amém? E ele conhece. Você também precisa conhecer qual é o teu ponto fraco. Não, pastor, eu já me converti, já sou cheio do Espírito Santo, não tenho um ponto fraco nenhum não, porque Deus é na minha vida. Ó, religiosidade aí, hein? Ó, religiosidade aí. Não pode. Você tem que ter o entendimento que você é um ser humano. Ponto. Corre sangue aí na sua veia? É vermelho? É vermelho teu sangue? Então, estamos sujeitos, sim, às obras da carne. Precisamos, sim, estar atentos, ter o conhecimento daquilo que é o nosso ponto fraco. Para quê? Para fechar a brecha. Então, se eu já sei que determinada coisa tem um grande potencial de me deixar irritada, então eu não vou acessar aquela coisa. Eu não vou entrar naquele lugar. Eu não vou, sabe? Quer saber? Eu vou lá saber o que está acontecendo agora. Não vou falar nada não, vou ficar quieta. E muitas vezes. Só vou ouvir. Quantas vezes? Você não ouve só. Você não ouve só. Você vai falar. Você vai fazer. Abre o teu leque aí. Qual que é a tua fraqueza? Qual que é o teu ponto fraco? É onde Satanás vai investir. É nas tuas emoções? É nas tuas emoções? De você se sentir um nada, um porcaria, um coisa nenhuma, né? O estrume do cavalo do bandido. É isso? É o teu emocional? Então Satanás vai atacar o teu emocional. E é aí que você tem que estar, com a tua mente ligada em Deus. Não, peraí, por que Satanás está... Por que veio esse pensamento na minha mente? Para trás de mim, Satanás. Cai por terra. Que eu sou protegido, sou amado, sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nenhum mal na minha mente, no meu coração. Nós falamos isso aqui. Teve um dia que eu falei aqui no curso, no Mulher Única. A gente pode impedir um passarinho de pousar na nossa cabeça? Pode impedir? Não. Você está lá distraído, andando, de repente o passarinho vem, pousa. Você pode impedir a permanência dele. Então os pensamentos são a mesma coisa. Os pensamentos às vezes vêm. Às vezes a seta você recebe. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai permitir, você vai acolher aquilo na sua vida? Não. Você tem que expulsar, você tem que colocar por terra. Amém? Voltando aqui para a apostila. Maldições e demônios nunca se instalam sem que haja um lugar de pouso. Precisa existir uma causa, uma legalidade espiritual. Expulsar demônios por si só é enxotar as andorinhas. É momentâneo. Ao nome de Jesus, todo demônio obedece e sai. Mas logo volta e pousa no mesmo lugar. Libertação é mais do que expulsar demônios. É destruir o lugar de pouso. Às vezes nem é necessário que haja uma manifestação demoníaca, como uma possessão, por exemplo. Basta destruir a legalidade e o lugar de pouso será destruído.
Os demônios simplesmente não voltam porque não tem mais um lugar para se instalar. Foi o que eu vi ali acontecer na vida da minha avó. Eu poderia contar vários outros exemplos de pessoas na igreja que nós fizemos trabalho de libertação e tudo mais, mas eu vou contar o exemplo da minha avó, que foi um exemplo ali que eu vivi, de fato. A minha avó foi mais de 30 anos, né, no espiritismo, e ela incorporava várias entidades, ela dava passe nas pessoas, as pessoas iam em casa, ela dava consulta, ela benzia, ela tinha uma pedra lá que tinha sido consagrada na cachoeira, e aquela pedra, quando ela batia a cabeça naquela pedra, ela se ajoelhava no chão e batia a cabeça naquela pedra, ela recebia a entidade, né? Então era todo um processo. E aí, quando ela entregou a vida para Jesus, quando ela se converteu, que a Bebel foi lá, começou a ministrar e tal, 45 dias depois ela se converteu e tudo mais, ela começou a ficar possessa. Ela começou a ficar possessa. E aí o processo de libertação dela foi indo, porque cada vez que ela ia... E aí o pastor, tadinho, era a igreja do Evangelho Quadrangular. Eles não tinham um trabalho de libertação assim muito forte, não. Aí o pastor já não aguentava mais expulsar demônio. Quando ele via minha avó chegando no culto, ele, meu pai. Coitado do pastor Osmar. E minha avó não faltava culto. Aí ele, meu Deus, de novo ela. De novo essa mulher aqui. E aí ela chegava e o demônio pegava. Era todo dia o demônio pegava ela. Aí um dia ela chegou em casa. Eu falei assim, vó, a senhora não vai parar de ficar com os demônios mais não? Os demônios não vão parar de pegar a senhora mais não? Ela falou assim, ela estava sentada, assim, enrolada numa camisola branca. Ela falou assim, eu sei o que está faltando, o pastor não entendeu, mas eu sei o que está acontecendo. Ela pegou aquela pedra, do jeito que ela estava, de camisola. Ela pegou aquela pedra, ela subiu a escada da nossa casa. Aí era uma ladeira assim, da nossa casa. Ela falou assim, olha aqui, Satanás, hoje eu te renuncio da minha vida. Hoje você não vai mais ter legalidade na minha vida. Não lembro se foi essa palavra mesmo, tá? Mas foi algo assim, algo nesse sentido. Hoje acabou para você. Não quero mais demônio nenhum na minha vida. Ela subiu. Aí do lado da nossa casa, do lado do portão de entrada, tinha uma ladeira assim. E lá em São Paulo vocês sabem que se tem um lugar para ter ladeira é São Paulo. Ela colocou a pedra lá no cume da ladeira e só fez assim. A pedra... Minha avó não endemoniou mais daquele dia. Hã? Era uma pedra significativa. E era bonita aquela pedra. Ela era toda envernizada. Era um negócio bonito. Ela mandou a pedra embora. Nem deveria ter feito daquela forma, né, gente? Mas ela fez. Mas eu falar para vocês, eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. 12 anos quando isso aconteceu. Tem exatos 30 anos isso. Então, a pedra foi embora e ela não ficou mais endemoniada. Por quê? Porque ela renunciou. Ela renunciou. Ela entendeu um princípio que o pastor, tadinho, não tinha entendido. Olha só, o pastor não tinha entendido. O pastor já estava isso aqui, coitado. E o homem tinha uma vida santa. Um homem de Deus, abençoado. Mas ele não tinha esse entendimento de que era necessário que ela renunciasse. Não é só expulsar demônios, a pessoa tem que renunciar aquele demônio, porque se aquele demônio entrou na vida da pessoa, e a gente vai ver isso aqui na apostila, se o demônio teve o poder de entrar na vida da pessoa, é porque ela deu uma legalidade máxima para aquilo acontecer. Então, ela precisa o quê? Renunciar. Enquanto aquela pedra estava lá dentro de casa, o demônio tinha legalidade. Por quê? Porque ela não tinha renunciado. Mas ela, por ser espírita, olha só, ela, por ser espírita, ela falou, hoje eu que vou expulsar esses demônios da minha vida, não vai ser o pastor, não. E de fato, ela expulsou os demônios da vida dela. E dali por diante ela não ficou mais endemoniada. Olha que coisa. Olha como é que foi. Então, entendam. Precisa ter o conhecimento. Precisa ter renúncia. Precisa renunciar. Vamos lá. Onde eu parei, gente? Destruir o lugar de... Tá. Diferenças entre possessão, opressão e oposição. Então, em libertação,
entendam isso. Existem 3 tipos de manifestações demoníacas. Tá? 3 tipos. Que é a possessão, a opressão e a oposição. Possessão é posse ou domínio. É quando a pessoa já não tem mais controle sobre si mesma e seus atos. Quer dizer, ela deu tanta legalidade às obras da carne. Tudo começa pelas obras da... Quem é o maior interessado que você cometa as obras da carne? Satanás. Então, quanto mais obras da carne você praticar, mais você está permitindo que demônios se alojem na sua vida. Já perceberam aquelas pessoas que são carregadas? Aquela pessoa que você não gosta de estar perto, que faz mal? Até você estar perto faz mal? São pessoas que estão infestadas de demônio. É ela que está falando. É a voz dela que está falando, mas não é ela que está falando. E às vezes o demônio não está lá, não está assim não. Está falando com você como se fosse a pessoa normalmente. Mas a mente da pessoa já foi tomada. Por isso que nós falamos que a pessoa está aprisionada. Porque a mente dela já foi tomada. Ela começa a falar coisas que ela não falaria. Por ela. Ela começa a falar aquilo que o demônio está falando com ela. Ela começa a aceitar. O demônio se torna parte da vida, da mente, do coração dela. Por quê? Onde que começa isso? Obra da carne. E o que é obra da carne? Murmuração, prostituição, avareza, lascívia, papapá, papapá, papapá. Sim, claro. Sim, existem vários níveis, né, de possessão. Quando a pessoa está possessa, porque o espírito maligno já se apoderou da mente e do coração da pessoa, então ela fala ali abertamente. Mas uma pessoa dessa, quando encontra uma pessoa em santidade, não aguenta ficar nem perto. Não aguenta ficar nem perto. Ó, deixa eu sair, você está me irritando, deixa eu ir embora. Não é a pessoa, é o demônio que está na pessoa. E também, como o Rafael aqui disse, momentos que o demônio fica, né? Que é quando existe um trabalho ali de libertação, existe ali todo um contexto, né? Em que o cenário, em que o ambiente está preparado para aquilo e a pessoa se manifesta. E o demônio, né? Acaba se manifestando. Vamos continuar aqui na apostila. É quando a pessoa já não tem mais controle sobre si mesma e seus atos. Sua mente e corpo são tomados por demônios, como no relato de Mateus 5, de 1 a 20. Vamos ler lá? Mateus 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, já vai passando rápido, tá, Mateus? Assim que lê. Vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é... Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão... Gente, será que é esse texto mesmo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão... Será que eu botei errado? Vai mais para frente, Mateus. Vai lá para o verso 12. Tá, segue mais à frente. Eu acho que eu botei o texto errado. Vai mais. Vai no 20. Eu queria colocar o texto do Gadareno. Não sei se é esse. Tá. Não é esse texto não, gente. Esquece. Depois eu passo lá no grupo, tá? Qual é o texto certinho. Mas eu queria falar do endemoniado Gadareno. Ele estava lá, né? Lucas, tá? Depois eu coloco lá. Mas ele estava lá como? Qual era a situação dele? Né? Totalmente tomado por espíritos. E aí o que aconteceu? Chega Jesus. E aí é exatamente isso que a gente estava falando. Chegou Deus em pessoa. Chegou a santidade em pessoa. O demônio suportou? Não. Já foi para cima logo. O que tem? Que tenho eu contigo? Marcos 5. Então é isso que eu errei. Era Marcos 5, do 1 ao 20, né? Tá. Eu errei só de Mateus para Marcos. É Marcos 5, 1 a 20. Marca aí na apostila para vocês lerem depois então, tá? É Marcos 5, do 1 ao 20.
Ocorre quando o nível de legalidade é suficiente para que haja a ocupação. Então, entende? O nível de legalidade é suficiente para que haja a ocupação. Geralmente, pessoas que fizeram a cabeça ou que estiveram envolvidas com o espiritismo, consagrando suas vidas a entidades ou envolveram-se em algum nível de ocultismo. Então, a possessão é quando há a ocupação, né? O demônio ocupa a vida da pessoa. Opressão é diferente. Sujeição imposta por força ou autoridade, é um jugo. É a atuação de demônios fora do ser humano, atacando seus pensamentos e sentimentos, lançando dardos inflamados que podem levar o homem a cometer até mesmo loucuras. Eclesiastes 7:7. Põe pra gente aí, Mateus. Eclesiastes, 7:7. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até, e o suborno corrompe o coração. A gente quer ficar só com a parte da opressão. Não, é só o 7 mesmo, Mateus. A opressão faria endoidecer até o sábio. Então, uma pessoa que tem as suas faculdades mentais perfeitas, é uma pessoa entendida, é uma pessoa estudada, é uma pessoa culta, quando ela sofre opressões constantes na mente dela e no coração dela, ela até se joga de um prédio. Ela comete loucuras, mas você fala, meu Deus, o que essa pessoa fez isso? O que essa pessoa está fazendo isso? Por causa da opressão na sua mente. Por isso que nós temos que ter cuidado, né, com as inclinações, com aquilo que é a inclinação da nossa carne. Amém? Se você tem uma forte tendência a ficar depressivo, a ficar melancólico, então você tem que ver a causa disso. Precisa se investigar a causa disso, porque tudo tem uma causa, tudo tem um motivo. Ninguém nasce depressivo, ninguém nasce melancólico, aconteceu alguma coisa. As situações podem traumatizar o ser humano e o ser humano adquirir um determinado comportamento, até como um sistema de proteção da mente. Não, vou me proteger, então, né, vou agir dessa forma. Não, o Senhor quer te libertar. Cristo nos chamou para a liberdade. Então, muitas vezes, você não fica possuído, mas você está oprimido. E a opressão, ela vai começar a influenciar as suas atitudes. Ela vai influenciar os seus pensamentos. Satanás começa a lançar pensamentos na sua mente. Ih, você é um derrotado, você não vai conseguir. Ih, teu marido não te ama. Ih, tua mãe não sei o quê. Ih, ó, teu filho, ó. Ih, ó, o pessoal tá falando tudo de você. Tá vendo aquele pessoal? Ih, ó, estão falando de você. Aí você chega, você começa a acreditar que tá todo mundo falando de você. O assunto nem é você. Mas você acredita que tá todo mundo falando de você. Por quê? Porque Satanás já tem um projeto de botar você numa confusão. Isso é perseguição dentro da igreja, perseguição no trabalho, perseguição familiar. A pessoa acha que tá todo mundo perseguindo, tá todo mundo falando mal dela. Aí a pessoa começa a agir na defensiva. Não tem ninguém falando mal dela. Muitas vezes as pessoas que agem dessa forma são pessoas que têm bipolaridade. A pessoa que é bipolar, Satanás trabalha muito nisso. Acaba se tornando patológico. Acaba se tornando um problema que a pessoa tem que tomar medicação para se tratar. É necessário mesmo. Mas se você já percebe isso na sua própria vida ou na vida de alguém próximo a você, você já começa a orar, já começa a jejuar para que essa pessoa seja liberta. E qual é o caminho da libertação? O conhecimento. Conhecereis e a verdade vos libertará. Então a opressão, ela vai trabalhando na sua mente. Você está bem, você está feliz, de repente você prostra. De repente você já não está mais com alegria, você já não quer mais fazer as coisas, você já não quer mais orar. Porque a tua mente foi tão bombardeada por coisas e você não percebeu. Aí você já fica oprimido, né? Você olha para a pessoa não está endemoniada. A pessoa não está possessa, ela está oprimida. É diferente. E quando você tem esse entendimento, você consegue diferenciar. Você olha para a pessoa e fala, está oprimida, deixa eu ficar perto daquela pessoa, deixa eu saber o que está acontecendo, deixa eu orar, deixa eu interceder. Ou eu. E peraí, eu estou oprimida. Várias vezes eu me peguei assim, estou oprimida, Satanás está... Peraí, deixa eu jejuar aqui, deixa eu orar, botar um louvor dentro dessa casa, está repreendido Satanás, cai por terra, em nome de Jesus, e é isso aí.
É não permitir que isso se aloje na sua vida. Porque muitas vezes uma opressão pode virar uma possessão. Entende isso? Uma opressão pode virar uma possessão. Isso é sério. Oposição. Já deixa aberto, Mateus, 1 Tessalonicenses 2,17. Ato ou efeito de se opor ou se colocar contra algo ou alguém. Eu vejo isso muito acontecer em casamento. Em casamento isso acontece direto. Vida familiar isso acontece muito. Muito, muito, muito. Às vezes, vamos falar do casal. Às vezes o casal, porque casamento, vocês sabem que é uma bênção, né? Não é não, Rafael e Júlia? Casamento é uma bênção. Não é não, Eliane? Casamento é uma bênção. Não é não, Guto? Pastor Andréia? Casamento é uma bênção. É o ferro afiando ferro, né? É o ferro afiando ferro, não tem jeito. Então, muitas vezes a gente quer resolver uma questão no casamento, mas não consegue falar. Já observaram isso? Eu quero falar tal coisa pro fulano, mas assim, para resolver nossa vida, sabe? Mas não consigo falar. Aí o fulano também quer falar algo. Também quer se consertar. Sabe aquela briga, os casados aí? Sabe aquela briga no fim do dia? Que aí vão dormir? Só não dorme, só não manda o marido para a sala, porque na Bíblia está escrito, né? Para os dois dormirem junto. Mas dorme um, assim, na beirada da cama, o outro na outra beirada da cama. E vira para o canto e acabou. Mas aquela vontade de falar? Ai, gente, fala aí, confesse, não sou só eu, vai. Aquela vontade de se consertar, né? Ah, literalmente o cão, né? Literalmente o cão toma o teu lugar. É, então, o cão, né? Tem casais dormindo com cão no meio aqui, gente. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Aquela vontade. Não, eu quero me resolver, mas não vou. Não vou falar nada. Vou esperar falar. Sabe o que é isso? Isso é uma oposição. Quando você quer chegar numa pessoa e resolver um problema, mas você não consegue, isso é uma oposição. Isso é um espírito que está se colocando entre você e seu marido, entre você e seu familiar, entre você e seu amigo, entre você e seu irmão, entre você e qualquer outra pessoa, porque Satanás já quer lançar uma semente ali. Qualquer desentendimento que você não consiga resolver, que você não encontre brecha para resolver, isso é um espírito de oposição. Repreende o espírito. Ó, demônio, você que está se opondo à solução desse problema, cai por terra agora em nome de Jesus. Pum, você vai lá e você consegue falar. É instantâneo. É instantâneo. Entende por que a gente precisa ter o conhecimento? Vamos ler lá Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás me impediu. O apóstolo Paulo está dizendo que Satanás impediu ele de ir até a igreja de Tessalônica. Ele teve esse entendimento. Não, Satanás me impediu. Isso é uma oposição. Era importantíssimo que Paulo chegasse até lá, mas ele foi impedido por Satanás. E muitas vezes nós estamos sendo impedidos por Satanás de cumprir propósitos, de fazer coisas que Deus já nos mandou fazer. É uma oposição. Então nós falamos de possessão, opressão e oposição. Sintomas são sinais claros de que é necessário buscar por libertação. Se não existe um sintoma claro a ser investigado, então não há por que insistir numa libertação. Em contrapartida, mesmo que a pessoa já tenha passado por libertação, se um sintoma de maldição ainda permanece, é sinal de que ainda não atingiu o ponto que precisa ser atingido. A presença de maldições e demônios é sempre amparada por sintomas significativos. Cada sintoma oferece uma mensagem que deve ser discernida espiritual e naturalmente como convier. A libertação não é analfabeta,
Ela sabe ler os sintomas reais, bem como desconsiderar os sintomas irreais. Ler os sintomas é o ponto de partida para chegar-se à causa. A libertação também não é surda. É necessário ouvir muito a pessoa e também o Espírito Santo. Normalmente, quando não ouvimos a pessoa, também não ouvimos o Espírito Santo. Para ouvir a coisa certa, é necessário fazer a pergunta certa. O libertador precisa da sabedoria de Deus para propor perguntas que têm a ver com os sintomas apresentados. Então, para aplicar na sua própria vida, você precisa ouvir o Espírito Santo de Deus. Se você não ouvir o Espírito Santo, e ao ouvir, como diz a palavra, né? Filho meu, não rejeites a correção. Quando o Espírito Santo te mostrar, ele está te corrigindo, ele está te sinalizando. Então é necessário que você tenha um coração quebrantado e um espírito ensinável, para que isso de fato ocorra na sua vida. Quando você vai aplicar a libertação na vida de uma pessoa, do que você precisa? Ouvir o Espírito Santo, ter o discernimento. Uma vez que você já tem o conhecimento de como Satanás pode atuar na vida de uma pessoa, que é através do quê? Das obras da carne. Então aí você tem que começar a fazer a pergunta certa. Várias vezes, pessoas ficavam endemoniadas, ali culto de sexta-feira. As pessoas ficavam endemoniadas, a gente ia, orava, repreendia. Aí na semana que vem a pessoa estava endemoniada de novo. Na terceira eu chamava a pessoa de canto. Vem cá, irmã, o que está acontecendo na sua vida? O que você tem feito? Como é que tem sido seu procedimento? Como que está na tua casa? Ah, não, está tudo bem. Aí até você tinha que ficar investigando, cavando, porque a pessoa às vezes não quer falar. Então você tem que ficar cavando, porque peraí, você está ficando endemoniado toda hora, tem um motivo, irmão. Você está dando alguma brecha. O que está acontecendo? Como é que está seu casamento? Como é que está? Aí a gente ia descobrindo as coisas. Então a gente tem que ter a sabedoria, o discernimento. E muitas vezes, o Espírito Santo já me mostrava. A pessoa vai ficar endemoniada a semana que vem de novo. E eu ficava só olhando. Dali a pouco a pessoa não chegava nem uma semana. A pessoa ficava endemoniada de novo. E aí o Espírito Santo já me dava entendimento. É isso. Aí eu chegava e fazia a pergunta para a pessoa. Vem cá, irmão, o problema é aquilo mesmo. Porque o Espírito Santo, ele nos dá o discernimento. A obra de Deus, para ser eficaz, a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Não adianta ir no nosso julgamento pessoal. Às vezes você olha uma pessoa e a pessoa tem um determinado comportamento que você já julga. E aí você usa o teu julgamento para falar, não, aquela pessoa é assim, assim, assado, e não sei o quê, parará. E não é aquilo. Lá para o próprio Samuel, Deus falou o quê? O que Samuel disse? Não, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabe o que está internamente na pessoa, na mente, no coração da pessoa. E o que a pessoa precisa abrir mão. É o Senhor que sabe, não somos nós. Então, por mais que a gente olhe uma situação, e a gente fale, eu já conheço a vida do fulano, eu já conheço a vida, isso acontece muito em família, né? E o fulano precisa disso, que eu já conheço a vida dele. Às vezes não é aquilo. Às vezes aquele comportamento que até está errado na vida da pessoa, é só um sintoma de algo muito pior, que você nem sabe. Porque está lá nas raízes. Como que você vai saber? Só se o Espírito Santo te mostrar. E Ele mostra. Amém? Vamos fazer uma pausa? 10h10 agora. Vamos fazer uma pausa para um cafezinho? Eu acho que essa aula é a aula 12, né, gente? É a aula 12. Na 10, se não me engano, nós falamos sobre os sintomas, né? Então, os sintomas, eles são todas aquelas mazelas ali, né? Comportamentos, problemas, maldições hereditárias, né? O pai era um lascivo, era um prostituto. Aí o filho também se torna aquilo, aí o neto também se torna, né? O pai infartou aos 60 anos, aí o filho também infarta aos 60, aí o neto também tem problema, e assim, né? Morte de primogênitos, mulheres que não se casam, né? Família tudo das solteirona, ninguém casa, né? Isso tudo é sintoma, né? Isso tudo é sintoma. Então, os sintomas, eles precisam ser observados, né? Porque é através dos sintomas que a gente vai verificar se determinada família precisa de libertação, se determinada pessoa precisa de libertação. E eu vou falar uma coisa para vocês, a libertação da família começa em um indivíduo.
A bênção de Deus começa através de um indivíduo. Nós lemos também o testemunho de duas famílias, né? Não lembro qual foi a aula agora também. Foi a aula, acho que foi a aula 10 também. Que a gente leu lá o testemunho dos Edwards e dos Jukes, né? Então, os Jukes, o cara lá, o patriarca, casou, era um incrédulo, né? Não temia a Deus, era um ateu. Casou com uma mulher que não temia a Deus também. E aí eles estiveram lá, e toda a descendência deles foi pesquisada, tá? Essa família, essas duas famílias foram estudadas e elas viveram em tempo contemporâneo, né? No mesmo tempo. Então, os Edwards e os Jukes, eles viveram ali no mesmo tempo. E aí foi pesquisado, né? Quantos filhos, né? Os Jukes tiveram. E o rombo que a família deles e que a descendência deles causou para o governo. Porque pessoas que são necessitadas, que são pobres, são miseráveis, acabam dependendo de onde? Do governo. Fora aqueles que foram presos, né? Enfim, que deram para o crime, que deram para tudo quanto é coisa que não prestava. Então a descendência se estipa rapidamente. Enquanto que os Edwards, o Edward, ele era não lembro o primeiro nome dele, o Edward era o sobrenome. Então o patriarca dos Edwards era um cristão, temente ao Senhor, casou-se com uma mulher que também era temente a Deus. E a descendência deles, no final das contas, acho que o número dos descendentes dos Jukes era 500 e alguma coisa, enquanto os Edwards era 1400, quer dizer, olha como prosperou. Olha como a descendência foi longe, né? E desses 1400 poucos descendentes, nem todos eram cristãos, mas todos eram benditos. Todos prosperaram, teve um que chegou à vice-presidência, e vários escritores cristãos, pastores, missionários, né? Até já falei para vocês que eu li um livro do Gene Edwards, que se chama Perfil de Três Reis. Eu indico esse livro para todos vocês lerem. Perfil de Três Reis, do Gene Edwards. É um livro que mudou a minha percepção de reino de Deus. Eu li esse livro há 25 anos atrás. Não. O primeiro, o patriarca, não. O patriarca, tem o patriarca. Eu não lembro se é Jonathan o nome dele. Não lembro de John, não lembro. Perfil de Três Reis, do Gene Edwards. Gene é Gene Edwards. Coloca Perfil de Três Reis, vocês vão achar rapidinho. Tem no Mercado Livre, tem na Amazon. Tem até o digital, o livro digital dele, que custa até mais barato. Perfil de Três Reis. É um livro que mudou a minha percepção de reino de Deus, sabe? Vai ser uma bênção para a vida de vocês. Então, assim, porque um homem decidiu consagrar a vida dele a Deus, toda a sua descendência foi abençoada. Porque um homem decidiu não servir a Deus, toda a sua descendência foi amaldiçoada. Você tem esse livro em PDF? Bota lá no grupo. Não sei, não li, então não vou indicar. Ele vai botar no grupo o PDF, tá? Grupo dos Colunas, Perfil de Três Reis. A Rosemary quer também, manda para ela. Perfil de Três Reis, é maravilhoso esse livro. Não é um livro que tenha muitos versículos bíblicos, então vocês têm que ler esse livro com o coração aberto, tá? E entender e deixar o Espírito Santo falar com você, porque ele é um romance. Não é um romance, ele é a história de três reis romanceada. É Saul, Davi e Absalão. Então é uma história romanceada, tá bom? Me impactou muito esse livro. Me impactou muito, eu creio que vai ministrar vocês também. Então o que acontece? Os sintomas, eles são hereditários, né? Os sintomas são hereditários. A minha avó, ela tinha um costume de praguejar muito, de amaldiçoar, de reclamar, de murmurar muito. Eu fui criada com ela. A minha mãe não. A minha mãe sempre foi uma pessoa tranquilinha, mesmo no mundo. Mesmo quando ela era oprimida, tadinha. Possessa também. Mas a minha mãe nunca foi de reclamar, de murmurar, de bater. Nunca. Minha mãe sempre foi tranquilona. Mas a minha avó era. E como eu fui criada pela minha avó, eu acabei absorvendo isso dela. Então eu também me reclamava, eu também murmurava, eu também praguejava. Entendeu? Então são comportamentos que, se a gente não paralisar, né, a gente tem que falar, não, até aqui, parou. É aquela história que eu já falei para vocês também da maldição familiar que acontece, da maldição hereditária que
acontece na minha família. Ninguém é casado na minha família. Ninguém era casado na minha família. Onde começou isso, pastora? Começou na rebeldia da minha avó. Pastora, fica falando da sua avó assim, coitada, já morreu. Ela mesma iria contar aqui para vocês. Ela mesma falaria. Graças a Deus se converteu, morreu em Cristo, para a glória de Deus. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Mas ela desobedeceu a mãe dela. Ela desonrou os pais dela. Minha avó era noiva de um cara decente. Com 14 anos, ela era noiva de um cara decente. Os pais dela amavam aquele rapaz. E aí, de repente, ela se enrabixou com meu avô, que era um lascivo, um perdido, quase 15 anos mais velho que ela. Eu olho para a foto do meu avô hoje, meu Deus, até na foto eu vejo o demônio nele. O espírito de sedução. O homem era bonito, gente. Também vocês veem, minha família toda é linda, né? Então, só tem gente linda na minha família. Eu sou a mais feinha, tá? Eu sou a mais feinha. Mas meus primos são tudo bonitos, minhas primas são tudo lindo. Meu avô era um cara bonito, gente. Meu avô era um cara bonito. Mas eu olho para a foto dele, eu consigo ver o espírito de sedução nele. Na foto. Eu falava, ó, veinha. Falava para minha avó, veinha, tá compreendido, viu? Por que você caiu nessa aqui? O homem era bonito e tinha um espírito de sedução, a pessoa do mundo. Então ela deixou o noivo dela para ficar com meu avô. Aí naquele tempo dizia, se perdeu, engravidou, foi morar com meu avô. A ponto da minha bisavó chegar nele e falar assim, moço, deixa minha filha em paz, por favor. Minha avó era catecista, minha avó era católica, filha de Maria. E aí tentando afastar, e a minha avó rebelde, não, eu vou porque eu amo, porque eu quero, e papapá. Foi a desgraça da vida da minha avó. Porque o meu avô nunca quis se casar com ela, olha o demônio entrando. Quis roubar a pureza dela, quis ela, porque ela era linda, mas não quis se casar com ela. Nunca se casou. A minha avó não tem o hoste, nunca teve o hoste. E os meus tios nunca tiveram o sobrenome da minha avó. Então olha só que tristeza. Então já entrou uma maldição aí. Aí a minha avó teve os filhos dela. O mais velho faleceu. Aí a mais velha em seguida foi minha mãe. Engravidou, casou. Porque ali não podia. Não, vamos casar todo mundo. Engravidou, então casa. Minha mãe engravidou, casou. Aí meu tio André engravidou, a mãe das minhas primas, casou. Aí o meu outro tio engravidou, a namorada, casou. Tudo bem, então agora está todo mundo casado. Aí foi só uma queda de dominó. Minha mãe se separou, meu outro tio se separou, meu último tio se separou. Ok, isso é a segunda geração. Aí a terceira geração, que é a minha. Eu me casei. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ficar casada para todo sempre. Aí a minha prima, depois de mim, se casou. 4 meses depois, separou. O que é isso? Sintoma. Aí o meu tio, mais velho, que morreu, que foi assassinado, ele não morreu, coitadinho, morreu. Não, ele era bandido. A polícia pegou e matou. Ponto, foi o que aconteceu. Envolvido com crime, envolvido com tráfico de droga, envolvido até com escadinha aqui do Rio, envolvido com um monte de besteira. Aí o demônio que perseguia ele, não perseguiu os meus tios, mas entrou na minha geração. Meu primo está perdido aí nas drogas. Envolvido com PCC em São Paulo, fugido. Está fugido, está aqui para o Rio agora. Fugido, porque se envolveu com PCC lá em São Paulo. Vocês estão entendendo? Como o espírito, ele vai perseguindo. Então, enquanto alguém não se levanta para rejeitar esse espírito, eu tenho feito orações constantes de renúncia de todos os espíritos que aprisionaram e que mataram meu tio. Meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entende, gente, como essas coisas. Então, a gente precisa. Ai, pastora, mas não é só se converter? Não. Porque quando a minha avó se converteu, toda a minha família se converteu. Minha avó levou todo mundo para a igreja. Então, os meus primos, Renato, Eliseu, tem 30 anos eles, né? Foi na mesma época. Renato, Guilherme, Eliseu veio depois, já era todo mundo bem crente. São crianças criadas na igreja. O Guilherme, meu primo, foi criado na igreja. Mas tá lá. Eu tô assim, ó, numa luta, minha família já desistiu dele. Só tá eu orando por ele, só tá eu renunciando ao pecado. Do meu tio que morreu.
Pastora, mas você renunciar ao pecado, isso vai perdoar o pecado do teu tio? Não. É ele com Deus. Mas vai paralisar a obra de Satanás. Entende? Na minha vida, na vida dos meus filhos, não vai. Eu estou entrando nessa batalha pela vida do Guilherme. Me cubram, por favor, de oração. Intercedam aí pelo meu primo. Mas tudo vai da vontade do ser humano também. Ele conhece a palavra. Então ele tem maior condenação do que o meu tio, que não conhecia. Que não teve a oportunidade de conhecer a palavra. Entende? Então os espíritos, eles vão... Eu estou contando para vocês a história da minha família, que é uma história prática. Para vocês entenderem que espírito, um pecadinho oculto lá atrás, ele desencadeia uma perseguição em toda a geração. Então, às vezes, a criança começa a ter um comportamento que não se entende por quê. É por causa de um pecado que ficou oculto lá atrás. Que não foi confessado, que não foi levado até a cruz. Ah, pastora, mas Jesus é suficiente, a cruz de Cristo é suficiente. Sim, mas precisa levar até a cruz. Vocês entendem isso? Porque Jesus, ele é o nosso advogado. E o papel de Satanás é acusar. Então, diante de Deus, né? O que Satanás fez com Jó? Ele foi diante de Deus acusar Jó? Não. Ele foi diante de Deus ali, né? Para falar. E aí o Senhor fala, você viu meu servo Jó? Fiel, temente ao Senhor, e parará, e que se desvia do mal. Aí o que Satanás faz? Ah, é? Tira tudo que é dele. O que Satanás fez? Satanás acusou Jó. De quê? De ser um barganhador. Ah, Jó te serve porque, né? Ah, é? Então tudo bem, então toca em tudo que é dele. Só não toca nele. E aí você vai ver. Porque Deus conhecia o coração de Jó. Satanás não conhecia. Tanto que Satanás está jogando, né? Satanás está jogando. Então o papel de Satanás é acusar. E Jesus, ele é o nosso advogado. Então, para Jesus poder advogar a nossa causa, a gente tem que levar a causa até ele. A gente tem que lançar na cruz. Não tem jeito, precisa lançar na cruz. Ah, não, pastora, maldição hereditária não existe. Existe sim, claro que existe. Se tem sintoma, tem maldição hereditária. Então vamos voltar aqui. Sintomas são sinais claros de que é necessário buscar por libertação. Se não existe um sintoma claro a ser investigado, não há por que insistir numa libertação. Então, se não tem sintoma, não tem nenhum sintoma claro? Não, não tem. Então não tem por que insistir. Em contrapartida, mesmo que a pessoa já tenha passado por libertação, e se um sintoma de maldição ainda permanece, é sinal de que ainda não se atingiu o ponto que precisa ser atingido. Muitas vezes, esse ponto a ser atingido, ele faz parte da natureza da pessoa. Então, por exemplo, eu já lidei com libertação de famílias em que os demônios saíram, tudo bem. Mas ainda havia um sinal. Depois de alguns anos, havia alguns sinais na pessoa. Isso que a gente falou desde o início, a pessoa não conseguia romper. Sabe? A pessoa não conseguia prosperar. A pessoa, tudo que tentava era com muita dificuldade. Conseguiu outra coisa? Ah, consegui. Era para comprar a casa. Comprou a casa. Ai, uma luta, um impedimento, isso, aquilo. Mas no final conseguia. Mas por que tanta barreira, Senhor? Por que tanto impedimento? Aí quando foi se estudar um pouco mais, a pessoa foi até para terapia. Isso que até ajudou um pouco. Quando foi estudar e pesquisar um pouco mais, a pessoa tinha uma raiz de orgulho no coração. Ela se achava certa, aquilo que a gente estava conversando agora, né? Ah, não, Deus fala diretamente aqui, ó, comigo. Meu papo aqui com Deus é reto. E desconsidera, né, o que outras pessoas olham. Às vezes, é muito mais fácil a gente olhar o problema da vida do irmão do que o nosso próprio problema. E aí alguém vem e te alerta e te fala, olha, vigia nesse, né? Vigia nesse aqui. A pessoa nunca aceita. Porque não? Porque não sei o que é o orgulho. E sobre isso a gente vai falar no próximo mês. Mês de outubro, a gente vai trabalhar sobre a gente vai estar falando aqui no discipulado sobre as estruturas de orgulho. Que se essas estruturas de orgulho não caírem por terra, se o nosso ego não estiver sujeito a Cristo, a gente não vai ser liberto. Entendem isso? Mês de outubro, se preparem, que a gente vai trabalhar ego. Que delícia. Vai ser uma delícia, vai ser muito bom. Vamos trabalhar o nosso ego. Então é necessário, às vezes essas estruturas de orgulho, os sintomas que não são tão latentes, mas que são persistentes. Sabe aquelas coisas assim que são pequenas, mas que a gente está vendo que aquilo está sendo um impedimento, uma oposição ainda na vida da pessoa?
são coisas mais associadas ao ego da pessoa, ao orgulho, sabe? Aos sentimentos, a estruturas de engano na mente. Por isso que eu tenho orado muito nesse sentido, para que as estruturas de engano caiam por terra da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, que a nossa mente seja levada cativa ao trono do Senhor, à obediência de Cristo. A nossa mente precisa ser levada cativa à obediência de Cristo. É Ele que nos converte. É Ele que nos convence, que convence o nosso coração. Porque pelo nosso ego a gente não é convencido de nada, não. Amém? A presença de maldições e demônios é sempre amparada por sintomas significativos. Cada sintoma oferece uma mensagem que deve ser discernida espiritual e naturalmente como convier. Aí a gente fala a respeito de ouvir, né, de saber ouvir. Nós ouvimos o Espírito Santo para aplicar a libertação na nossa própria vida. E temos que ter o discernimento do Espírito Santo também para aplicar a libertação na vida do outro. O resto a gente já leu antes do intervalo. Terceiro não. Quantos pontos a gente já leu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto ponto. É preciso tomar cuidado com o misticismo. Isso daqui é um perigo. Isso daqui é um perigo. Eu tive numa igreja uma vez, pastoreando uma igreja junto com meu esposo, sexta-feira, culto de libertação. As irmãzinhas do coque já chegavam com azeite para ungir os demônios. Aí as irmãs vindo com azeite, o que é isso, irmã? Onde você vai com esse azeite aí? Não, para ungir a pessoa. Não, irmã, azeite é para cura. Tá bom? Vamos só expulsar o demônio aqui primeiro, vamos ungir o demônio, não. Não, pastora, porque a gente já teve experiência aqui, e eu com 24 anos... A irmã com 60 achava que estava me ensinando, né? E tudo bem, não tem problema nenhum se a irmã me ensinar, né? Eu estou aqui para isso mesmo. Estava lá, né? E estou aqui hoje para isso mesmo, para aprender também. Mas a irmãzinha estava totalmente... Eu falei, irmã, mas quem te falou isso? Não, porque não sei o quê. Ela foi com tanta autoridade, tinha coisa de 15 dias na igreja, eu falei, tá, deixa ela ir lá. Mas a irmã pleiteou com o demônio arrancou a echarpe dela. Foi uma briga, quase que ela lutou com o demônio lá. Aí eu pensei, tá, deixa eu ir lá agora. Aí, demônio, em nome de Jesus, aí falei o que tinha que ser feito, que o Espírito Santo me deu o discernimento. Fui lá, falei o que tinha que ser feito, depois, pum! Aí depois eu chamei a irmã, eu falei, irmã, viu que não foi o óleo? Senta aqui, deixa eu te mostrar na palavra como é que é. É assim, assim, assim. Depois eu fui descobrir que ela já tinha vindo de uma outra igreja, parará. Só que ela estava ensinando todas as irmãs isso. Então as irmãs já vinham com óleo, já via, gente, óleo é para cura. Quando você está tendo uma manifestação demoníaca, você expulsa o demônio. Você não vai ungir. Depois você pode ungir a pessoa. Depois você pode ungir a pessoa. E também não é ungir de maneira irresponsável. Porque quando você unge, você está separando, você está consagrando. Então aquela pessoa, ela tem que ter um comprometimento do quê? De mudar o comportamento. De fechar as brechas na vida dela. Porque o que consolida a libertação? É a mudança de comportamento. É a santificação. Então, uma vez que, se ela não está comprometida em mudar o comportamento, por que eu vou ungir a pessoa? Porque a pessoa às vezes ela não está disposta. É a mesma coisa, vamos supor, é a mesma coisa que você convida para ir na igreja um pai de santo ou uma mãe de santo. Aí ele até vai na igreja. Não, deixa eu ir lá. Aí vai na igreja. Aí você quer botar a mão na cabeça do pai de santo e expulsar o demônio dele? Ele só veio visitar a igreja. Ele está disposto a rejeitar e a renunciar aos demônios? Não. Então o que eu tenho que ir lá botar a mão na cabeça dele e expulsar o demônio? Ele se converteu? Ele pode até levantar a mão e aceitar Jesus. Mas você tem que ter todo um trabalho, um cuidado com aquela pessoa. Vem cá, olha só, irmão, você entregou a vida para Jesus. Você entende o que você fez? Entreguei a vida para Jesus. É bom entregar a vida para Jesus, né? Jesus é bom, então vou entregar.
Você está disposto a renunciar aos demônios que você serve? Ah, não, aí não. Aí você vai botar a mão na cabeça dessa pessoa para orar por ela? Ela tem que querer ser liberta. Entende isso? Então, orar por pessoas para expulsar demônios de maneira irresponsável, às vezes a pessoa não está disposta. Às vezes a pessoa nem serve a demônio, assim, conscientemente. Às vezes a pessoa não é espírita, mas ela é oprimida num tal nível que ela não está disposta a mudar de vida. Aí você vai ficar expulsando o demônio dela? Entende o que eu estou falando? É irresponsável isso. A pessoa tem que querer uma mudança de vida. A pessoa tem que ter uma mudança de comportamento. Porque senão a gente vai... Aí o que vai fazer? A gente vai expulsar o demônio. A casa ficou limpa. Aí o demônio saiu. A casa está limpa. Daqui a pouco o demônio volta com outros 7 piores. Olha o problema que você está trazendo para a pessoa. A pessoa não sabe. Mas ela fica muito pior do que o primeiro estado. E a culpa é de quem? Sua. A culpa é sua. Porque você foi irresponsavelmente fazer um trabalho de libertação numa pessoa que não estava disposta a ser liberta. Uma pessoa que não estava disposta a manter a libertação na vida dela. A ter ali a manutenção da sua libertação. Ela não estava disposta a se santificar. E aí? Entendeu? Mesma coisa unção com óleo. Unção com óleo, para que eu vou ungir a pessoa que está endemoniada? Não é o óleo que vai tirar o demônio da pessoa. O óleo, o azeite, ele serve para consagrar a Deus, para santificar. Então, uma vez que a pessoa está liberta, aí ela pode ser ungida. Está liberto, irmão? Está liberto. Está disposto a manter a tua santidade? Está disposto a mudar esse teu comportamento que fez com que o demônio se apoderasse de você? Estou disposta, então vamos te ungir. Aí você unge a pessoa, você consagra a mente, o coração da pessoa a Deus. Você ora, entregando a mente da pessoa, colocando a mente da pessoa à obediência de Cristo, levando cativo a obediência do Senhor à mente da pessoa. É assim que a gente ora, é assim que a gente faz. Desde que a pessoa tenha um comprometimento de se manter liberta. De manter ali, né? De ter a manutenção da sua libertação. Então vamos lá. O misticismo oferece uma visão corrompida e exagerada na análise de sintomas, o que compromete o diagnóstico. Podem também entrar sutilmente na vida do conselheiro orgulho espiritual e um legalismo insuportável. O que é o legalismo? Tudo aquilo que é baseado nas leis. Não, irmão, então você não pode comer carne de porco, não. Não, irmão, então você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, você não pode não sei o quê, não pode, um monte de coisa. Eu não estou falando da teologia, né? Dos crentes aí, dos teólogos de Instagram, de YouTube, de Facebook, né? Não é disso não, que não tem nada a ver, é relativo, não. Na palavra de Deus não tem nada relativo, ou é ou não é. O que é pecado, e o que não é pecado, não é pecado. E aí o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos liberdade. Pastora, pode ouvir música do mundo? Você é livre, mas e aí? Será que você pode? Será que convém a você que é um cristão ouvir música do mundo? Né? Pastora, pode ver novela? Pode. A televisão está lá. Você tem sofá na tua casa? Tem TV? Pode, ver a novela. Mas aquilo te convém? A Bíblia diz que a contaminação, ela vem pelos olhos. O salmista Davi, ele diz assim, não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos. Porque aquilo contamina. O que contamina o homem é aquilo que o homem guarda no seu coração, na sua mente. A contaminação vem pelos olhos, a contaminação vem pelos ouvidos. O que você tem escutado? Quais conselhos? Ah, pastora, eu posso ter amigas no mundo? Pode. Pode ter amigas no mundo. Deve, inclusive, para que você seja sal e luz na vida dela. Mas não para que ela venha influenciar a tua vida, teu casamento. Mas, infelizmente, dentro da igreja, muitos casamentos, muitas pessoas com a vida sentimental influenciada pelo que vê na novela. E deixa eu te falar aqui, ó, as mídias, né? Não estou falando só de rede social, não, mas as mídias, as grandes mídias, elas existem justamente para quê? Para manipular a massa. O príncipe desse mundo é Satanás. Então, os grandes donos de emissora, a mente deles é tomada por Satanás. Que fique bem claro, tá? Que fique bem claro. Então, tudo que vai ter na novela, vai começar, acabou uma novela, vai começar uma novela nova. Eu tô sabendo porque eu assisto o RJ. Então, tem o comercial. Só por isso, porque o resto do dia é 3 palavrinhas, é Vladimir,
essas coisas todas aí. Então, vai começar uma novela nova. Ih, vamos ver. Ih, olha o ator isso, o ator aquilo. E vem para seduzir mesmo. Vem para, né? Aí me diz, convém a você que é um cristão assistir uma novela? Tudo é consagrado. Tudo consagrado. Entendeu? Da mesma forma que um filme, ele não é feito aleatoriamente. Uma novela não é feita aleatoriamente. Uma música não é composta aleatoriamente. Estilos musicais não são... Ah, mas a música vem de Deus, tudo é de Deus. Mas espera lá. O que determinada batida está atraindo no mundo espiritual? Entende? Então, assim, o povo perece porque falta conhecimento. Procure conhecer. Peraí, isso daqui, Espírito Santo, ó, o que vai balizar a nossa vida é o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo e você não usa da tua comunhão com o Espírito Santo como instrumento para nortear a sua vida, então você está exposto aí, a esse mundo e a tudo que o mundo tem para te entregar. Então, por isso que a gente precisa buscar o conhecimento. Espírito Santo, isso daqui me convém? O Espírito Santo sempre vai te sinalizar. Sempre vai te sinalizar. Ah, tem coisas que fulano pode e outro não pode por causa da história de vida, por causa do caso de libertação. Não, gente, o que não pode, não pode. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Nem o bispo. Eu trabalhei com pastores que falavam palavrão o dia inteiro. O pastor estava ali, tal, nos bastidores. Palavrão, 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 palavrão. Eu falava, misericórdia de Jesus. Daqui a pouco o camarada botava o terno e ia para o altar, orava, pregava, libertava demônio, expulsava demônio. Isso, aquilo, aquilo outro. Ninguém me contou, eu via. E vai ter muitos desses que vai chegar diante do Senhor naquele grande dia e vai dizer assim, mas Senhor, em teu nome eu prosperei vidas. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome não sei o quê. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Aí a gente entra naquele testemunho que eu falei no início. Do pastor que foi aconselhar, foi orar pelo pastor que caiu em adultério e disse, ó, a diferença entre mim e você é que eu resolvi andar com Deus e você não. A gente está no mundo, a gente vai ser bombardeado pelas coisas desse mundo. Mas e aí? Eu vou sentar na roda do escarnecedor? Eu vou aceitar a sugestão de Satanás? Porque Satanás sempre sugestiona. Entendem isso? Então é buscar um nível de santidade. Para que o Senhor venha se agradar de nós. E aí a gente termina falando aqui do misticismo, né? Dessa forma, muitos se fecham e vão para um outro extremo de raciocínio, que deprecia a visão bíblica sobre libertação e batalha espiritual, gerando ênfases equivocadas, confusão, críticas, divisão e até heresias teológicas. Para mim, ungir o demônio era uma heresia. O que é ungir o demônio? Uma heresia, gente. De médio porte, de pequeno porte, mas é uma heresia. Qual era a intenção da irmã ali? Só libertar. A intenção dela era boa. Não era boa a intenção dela? Mas ela estava ali com o misticismo. Certo? Ela estava ali com o misticismo. Definindo libertação. Libertação é o ato de percorrer a distância entre o sintoma claro de maldição e a sua verdadeira causa, inspirados pelo discernimento que vem de Deus, resolvendo as desordens espirituais implícitas na história pessoal, geracional e territorial da pessoa em questão. Redimindo iniquidades e pecados ainda não tratados. É aquilo que eu falei. Pecado precisa ser renunciado. Pecado precisa ser, ainda que você não tenha pecado, mas você sabe que o teu avô tinha uma prática, você sabe que a tua mãe tinha uma prática, então você tem que reconhecer. Gente, eu comecei, depois que eu tive esse entendimento aqui, eu conversava muito com a minha avó. Eu conversava muito. Então eu sei de cada coisa
Que hoje eu me reúno com as meninas e eu falo, ó, vocês não sabem disso, mas deixa eu falar isso aqui para vocês. Ó, sabe que isso aí que está acontecendo na sua vida? A avó me contou, é isso, e parará, parará, parará. Elas dizem, nossa, é isso. É isso. Eu vivenciei muitas coisas. Eu sou a mais velha da minha geração, eu sou a mais velha. Então eu vivenciei muitas coisas, tive acesso a muitas informações e a minha avó falava muito comigo, mesmo depois que foi liberta. Então, a partir do momento que a gente tem o conhecimento dos sintomas, né, do porquê dos sintomas, a gente vai tratar a causa. Resolvendo as desordens espirituais implícitas na história pessoal, geracional e territorial da pessoa em questão. Às vezes a pessoa, já falei em outra aula aqui, que a pessoa ela fica oprimida não é nem por um espírito hereditário não, é por um espírito territorial. Já viu a pessoa que se mudou para uma casa, o comportamento dela mudou completamente? Isso aconteceu na minha família também. O apartamento que o meu avô morava, quando ele faleceu, a minha avó foi morar nesse apartamento. E aí o meu tio, que foi morar junto com a minha avó, nesse mesmo apartamento, se separou, aí foi morar com a minha avó nesse apartamento. Ele adquiriu os mesmos comportamentos do meu avô. Ele não tinha. Os mesmos comportamentos. Você vê ali que fala, meu Deus do céu, ele não era assim, está desse jeito agora. O que houve? O mesmo comportamento, porque o espírito ficou no apartamento. Depois vamos assistir para ver o que é de Deus e o que não é. Tu viu o filme? O Rafael já está se benzendo aqui. Ficou com medo? A Alessandra tá não é terror, Alessandra? Tá, mas tem que ver direitinho, né, gente? A raiz. Porque aí, se vocês forem ver, a gente tem que tomar muito cuidado com as janelas que a gente abre para dentro da nossa casa. Porque se for assim, já, vamos assistir o Exorcista. E não é a intenção, né? Os traumas. É isso aí. Mas geralmente, abusos de cunho sexual é porque foi dada uma brecha na pessoa lá. Eu lembro que uma área lá dos meus parentes, um tio meu e uma tia, não meu, da minha mãe, ele trabalhava com distribuição de filme pornográfico. Não, perdão. Ele era, inclusive, amigo do meu avô. Os dois ali, ó, juntinho, no mesmo pecado. Os dois andavam juntos. E aí, inclusive, ele é que trouxe o meu avô para a família. Ele era concunhado, ele era cunhado da minha avó, namorava a irmã da minha avó. E aí ele era um lascivo, um promíscuo e tal, não sei o quê. Aí tudo bem. Aí casou com essa minha tia-avó. Quando ele casou, ele continuou traindo, ou seja, quando existe uma traição, existe um demônio ali, né? Quando você dá brecha para um demônio, ele vem e traz outros 7 piores. Aí o que aconteceu? Ele teve filhos com essa minha tia-avó, meus primos de 2º grau. Teve os filhos. O filho mais velho começou a se envolver com prostituição. A filha caçula vendeu a virgindade para um árabe. Aí se juntou com o irmão mais velho e abriram uma distribuidora de filme pornô. Aí o filho caçula, que é contemporâneo a mim, acho que ele é 1 ano ou 2 anos mais velho que eu, não me lembro. Ele tinha umas brincadeiras na infância, que eu vou falar, aquele menino tentou me abusar, ele sendo criança. Entende como é que a coisa entra? O que o menininho tem a ver com isso? Ele tinha 6, eu tinha 4. O menino já tinha uns comportamentos assim altamente lascivos. E de onde que veio isso? De onde que veio? De um demônio que já tinha legalidade para agir na família. Entende?
vários testemunhos se você for assistir as mensagens da pastora Tana Teresa, ela conta vários testemunhos parecidíssimos. Vários testemunhos parecidíssimos. O pai, ela conta vou contar rapidinho, para a gente não se alongar no horário. O pai, o cara era empresário, tinha uma secretária, só que ele era casado. Aí aquela história clássica, né? Traiu a mulher com a secretária. Aí se separou da esposa, foi viver com a secretária. Casou-se com a secretária. Aquele casamento, qual era a raiz? Adultério. Tudo bem, casaram. Foram para a igreja. Ah, que lindo, glória a Deus. Se converteram, aceitaram a Jesus. Jesus recebeu eles? Recebeu, claro que recebeu. Mas o casamento deles começou com um adultério. O mundo espiritual não se brinca, Satanás está ali para acusar. Ah, vocês entregaram a vida para Jesus, agora vocês são salvos? Então tá bom, vamos lá. Aí Satanás começou a perseguir o filho daquele casal. Porque eles tiveram um filho. O menininho com 6 anos, ele acordava de madrugada, ele chorava muito porque ele escutava uma voz, ele era oprimido por um demônio que mandava ele lá na cozinha pegar a faca para matar a mamãe. Quem foi o objeto da traição? A mãe. A mulher não sabia, por mais que o homem era um cretino, a mulher não sabia que o cara era casado? Se ela dissesse não, o adultério ia acontecer? Não. Mas ele deu a brecha? Claro que ele deu a brecha. Mas quem que o demônio queria matar? Peraí, vocês estão na igreja? Mas peraí, não, a vida dela eu quero, porque foi ela que cometeu o adultério, ela é minha. Porque o pecado do adultério não foi reconhecido. O pecado do adultério não foi levado até a cruz. A vida foi até a cruz. As pessoas foram até a cruz. Não, eu entrego a minha vida para Jesus, tal, mas o pecado do adultério não foi reconhecido. E não foi renunciado. Então, Satanás está lá como o acusador. É o Ministério Público ali, né? Acusando. Aí estava lá acusando espiritualmente. Acusando como? Fazendo com que o menininho fosse lá e matasse a mãe. De repente, eles levaram até a pastora Tânia Teresa, esse caso. Esse casal conheceu a pastora Tânia Teresa e foi conversar com ela. Olha, pastora, a gente está vivendo isso. Aí a pastora por telefone falando, mas vem cá, aconteceu o quê e tal? Aí o Espírito Santo deu discernimento para ela. Pergunta do casamento deles. Como que vocês se conheceram? Ah, então, eu era secretária dele. Aí ela perguntou, ele era casado? Ele era casado, mas a gente se apaixonou e tal, não sei o quê. Parou a nossa conversa por telefone aqui. Eu quero que vocês venham até aqui e vocês vão renunciar ao pecado do adultério de vocês. A mulher ouviu, não gostou. Não gostou, mas teve que ir lá. Foram eles renunciar ao pecado do adultério. Foi eles receberem a oração de libertação certa, levar o pecado até a cruz, e o menininho parou de ser oprimido. Mas imagine, o menino tinha 6 anos, imagine, ele chorava desesperadamente, ele acordava de madrugada falando, não, eu não vou matar a mamãe, eu não vou matar a mamãe, eu não vou matar a mamãe. Como é que pode? Então o demônio começou a perseguir a criança. E outros vários testemunhos também de cunho até de questões sexuais, de abuso sexual também envolvendo crianças. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, problemas de homossexualidade na família, problemas de desordem, de desvio de conduta na área sexual. Vai ver que alguém lá atrás abriu uma brecha para esse demônio entrar. Então, precisa pedir o discernimento para o Espírito Santo. Vai conversar. Teve pessoas que eu falei, olha, vai conversar com a tua tia-avó. Vai saber o que aconteceu na tua família. Ai, minha mãe morreu. Vai conversar com a tua tia. Tem alguém vivo? Vai conversar, vai procurar saber. Vai fazer um mapeamento. Isso é importantíssimo. Para quê? Para que os sintomas sejam tratados da forma certa, da forma eficaz. Para a gente terminar. Redimindo iniquidades e pecados ainda não tratados, anulando a respectiva ordem judicial que foi dada aos demônios, desabilitando-os, bem como impedindo estas interferências e influências punitivas, porque o mundo espiritual, ele é baseado em legalidade. O mundo espiritual é legal. Legal não de bacana, mas legal de ser regido por leis. Amém? Então existem leis espirituais, existem princípios espirituais que não podem ser transgredidos, porque quando a gente transgride, Satanás tem ali a liberdade para atuar. Dessa forma, as raízes são atingidas e o sacrifício de Jesus cumpre o seu propósito, sendo aplicado com eficácia.
O ministério de libertação nada mais é que o processo de constatar os verdadeiros sintomas, denunciando e definindo os correspondentes pecados e iniquidades ainda não resolvidos. Esse mapeamento que nos capacita a fazer orações inteligentes, presta atenção nisso, esse mapeamento que nos capacita a fazer orações inteligentes e as confissões necessárias é um caminho fundamental para atingir uma libertação consistente. Repetindo, libertação é o ato de uma pessoa percorrer o caminho entre um sintoma demoníaco real, de comportamento, sentimento, pensamentos, doenças, bloqueios, etc., até a sua verdadeira causa, brecha espiritual pessoal, territorial ou hereditária, guiada por um discernimento do Espírito Santo e depois levar essa verdadeira causa até a cruz e pela cruz de Cristo, onde tudo é definitivamente tratado e resolvido. Só podemos ir à cruz pela cruz, ou seja, pela palavra de Deus, né? O que envolve humilhação, confissão, renúncia, reconciliação, obediência e muito quebrantamento. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então, pastor, pode vir orar, por favor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã. Amém? Dê para Jesus a tua melhor salva, mas vamos aplaudir bem forte a Jesus. Isso. Glória a Deus. Amém? Quem está tomando posse aí da palavra, quem está saindo daqui consciente da palavra, diga glória a Deus aí. Amém? Lembrando a você que logo mais, a partir das 7 horas, estaremos aqui. Deixa eu pedir uma coisa para você. Traga um visitante hoje. Vamos trazer uma palavra assim, muito importante. E que tem muito a ver também, até com esse momento, né, com aquilo que a gente está estudando no discipulado.